Ir ao supermercado é um ritual que a Maria Rita cumpre uma vez por semana. A advogada aposentada compra só para o consumo imediato, claro. Bem diferente dos anos de 1980 e 90, quando a inflação galopante enlouquecia e empobrecia o consumidor. A gente ia dormir, o preço era um, quando acordava era outro. A loucura dos preços não para por aí. Agora você já perdeu a noção de tudo, tá um absurdo os preços. A gente recebia, ia no mercado e fazia aquela compra enorme para poder dar conta de chegar até o outro salário. Porque tudo subiu, você não tinha como acompanhar isso. Pedimos a Maria Rita para mostrar como eram as compras de antigamente. Quantos litros de leite você levava? Tinha que ter no mês 30 e poucos litros de leite. O rapaz ficava no mercado remarcando. Quando você dava a volta no mercado, ele já tinha remarcado o preço do que você comprou. Os hipermercados também tinham outra preocupação. Era você ter o sortimento existente de produto e a quantidade para atender aos consumidores que invariavelmente buscavam a primeira semana do mês para fazer as suas compras, porque é quando eles recebiam. Os consumidores não iam embora, eles faziam as compras deles e mesmo você fechando a loja, você ficaria até o último cliente. Eu trouxe um segundo carrinho. Vamos às carnes agora. Na era da hiperinflação, a estratégia de comprar muito e o quanto antes gerou hábitos de consumo que impactavam até as casas dos brasileiros. Levava vantagem quem tinha freezer para armazenar carne, armários, despensa, um espaço que fosse para guardar os itens de primeira necessidade. O que só era possível porque as cozinhas dos imóveis de antigamente eram grandes assim. Ainda bem que estocar comida não é mais uma necessidade. Imagine nos apartamentos de agora, enxutos. Ou caberia o morador, ou caberiam as compras. O Brasil teve 8 moedas desde a independência em 1822. Plano econômico e um atrás do outro, sem sucesso. Com a chegada do real nesse 1º de julho, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva o curso da sua história. Só o povo, com a sua vigilância e seu empenho ético, poderá assegurar-lhe êxito permanente. Foi o real que mudou os hábitos e colocou o Brasil no mapa dos países com estabilidade monetária. Sabe quanto era a inflação antes do lançamento da nova moeda? 47,5% ao mês. Aí, o primeiro mês de vida do real deu uma inflação de 6,8% em um mês. Gustavo Franco integrava a equipe de economistas que criou o real, comandada pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no governo de Itamar Franco. Pedro Malan estava na presidência do Banco Central. Havia na sociedade brasileira uma demanda para que algo fosse feito. Não deveria ser um programa que pegasse de surpresa a população, tivesse transparência e que evitasse qualquer tipo de congelamento, que nós já sabíamos que não davam certo. Foi em nome da transparência que FHC ocupou 20 minutos do programa Silvio Santos em 1994 para explicar a importância do Plano Real e como ia funcionar a URV. A moeda virtual para a qual todos os preços foram convertidos antes de julho daquele ano. Os meus funcionários perguntam se eles vão perder alguma coisa com a URV. O que o senhor acha, ministro? Vão perder? Olha,
Primeiro, esse UV, o nome é muito feio, né? Eu gosto de falar URV. A URV, né? ok. URV quer dizer Unidade Real de Valor. Por quê? Porque quer dizer exatamente que ninguém vai perder nada do salário. Hoje, como você sabe, com a inflação, a gente pensa que ganha um montão de dinheiro, mas quando vai comprar, o montão sumiu. Essa carteira de trabalho mostra que um motorista ganhava, em julho de 1993, 21.716.014 cruzeiros. Com a conversão, no ano seguinte, o salário passou a ser 324 URVs. Para muita gente, foi difícil entender no começo. A gente não compreende porque eu acho que tem pessoa que está mais lá em cima de mim que quase que também não compreende, viu? Tem que tentar, né? Mas nós estamos numa situação que tem que, de qualquer maneira, nós temos que tocar o Brasil para frente, né? Nos livramos da inflação sem controle, que era como uma doença matando a sociedade. Deixa cicatrizes, deixa marcas, destruiu famílias, negócios, enfim. Foi uma tragédia, mas que felizmente ficou para trás. Já são 30 anos de sobriedade aqui. A derrota da hiperinflação no Brasil, a agenda passa a ser uma agenda que se confunde com a agenda do desenvolvimento econômico, social e político institucional do Brasil. As urnas eleitorais se fecharam em 1994, não guardavam apenas o nome do futuro presidente da República. Elas traziam o sim da população ao plano econômico que controlou a inflação. Fernando Henrique Cardoso foi eleito para o Palácio do Planalto em primeiro turno, com 55% dos votos, invertendo uma tendência que a campanha mostrava. A televisão divulgou o resultado de uma pesquisa, colocando Lula em primeiro com 36 e o senhor com 22. Se for isso, é bom para mim, que eu estou subindo e está caindo, mas eu não sei se é assim. Os números mudavam conforme o poder de compra aumentava. 99 centavos, uma dúzia de ovos. Um azeite argentino, R$ 2,99. 1 centavo. Aqui, olha, o alface para você. Paulo Artung, que foi deputado federal, prefeito de Vitória e governador do Espírito Santo, lembra que antes do real, FHC tinha dúvidas até se conseguiria se reeleger senador. Mas após o plano... Ele chegou no aeroporto de Vitória como candidato. E uma euforia, você imagina, parecia que um cantor muito famoso aí estava chegando e eu brinquei com ele, né? Falei assim, olha que diferença, né? E foi justamente a força da estabilidade da moeda. Ele estava no Nordeste, ele subiu numa cidadezinha e ele viu as pessoas acenando com a nota de R$1. E aí as pessoas diziam, vale mais que o dólar, assina aqui para mim, queria um autógrafo dele. Ele virou para o assessor e disse, vou ganhar a eleição, conquistei corações e mentes. O cientista político Rodrigo Prando lembra também que o sucesso do pai do real ajudou um partido a ganhar destaque. Foi o voo dos tucanos. O PSDB ganha uma dimensão nacional, uma importância que de fato o partido não tinha até aquele momento. Eu participei desse plano, coordenei esse plano. Na oposição, não foi pouco barulho, apontando o real como um plano eleitoreiro com efeitos de curto prazo. O próprio presidente Itamar Franco, no lançamento do plano, respondeu. A grandeza dessa conquista transcende as circunstâncias do tempo eleitoral. O real é a conquista política de todo o povo brasileiro, exausto das injustiças, que a inflação agrava. Poder de convencimento, FHC já tinha mostrado, junto ao Congresso e ao consumidor, para o real sair do papel. Segurar os políticos era uma tarefa muito complexa, que Fernando Henrique fez de forma espetacular, com o apoio do presidente Itamar. Foi essa dupla que nos deu a amplitude de ações que nós precisávamos para desenvolver algo com uma integridade
no tempo e algo ambicioso o suficiente para atender essas expectativas de todo mundo. O real inverteu a lógica de vida no país. Para os mais pobres, por exemplo, que se transformaram em mercado consumidor, descobriram o sabor do iogurte, o valor de ter um franguinho na panela. E para os mais ricos e até para o poder público também, que até então se protegiam da inflação aplicando o dinheiro que sobrava no mercado financeiro. No meu primeiro ano de prefeito, o ganho com a aplicação financeira do dinheiro da prefeitura significou 20% da receita da prefeitura. A estabilização abriu caminho para várias mudanças. Marcos regulatórios, regime de metas de inflação, Banco Central independente, reformas da Previdência, trabalhista, tributária, teto de gastos. Nós tivemos logo pós-real, uma série de episódios de crise. Foram provas às quais o real esteve submetido e teve que usar a taxa de juros como sendo o instrumento mais efetivo para defender, né, o real. É tudo uma questão de dose, né? O remédio na dose errada vira veneno. A pergunta 30 anos depois é: e agora? E a dita cuja, a tal da inflação? A aposentada que nos acompanhou nessa viagem pelos 30 anos do real é clara. Você tem medo que a inflação volte? Muito. A inflação ela era bom para os ricos só, porque o rico guardava o dinheirinho na poupança e vivia da renda disso. A inflação era muito ruim para a classe média e para a classe mais pobre, né? Não é só você quem pensa assim, Maria Rita. E os especialistas apontam que o dragão, como chamávamos a inflação no passado, se esconde atrás dos gastos públicos. É preciso controle, como se pede a cada brasileiro. A inflação ela pode voltar em qualquer momento, em qualquer país, tá? Você precisa ter, de fato, uma política monetária que seja efetiva, seja eficaz, né? E política fiscal também. Só cuida das pessoas quem cuida das contas. A conta vira inflação, vira juros altos. A ocasião dos 30 anos do real é uma ocasião para reviver as experiências do passado, lições a serem aprendidas, os acertos e desacertos, aprender com o que deu certo, a importância da memória.